Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que nessa terça-feira abençoada estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo de devocional precioso. Para mim, uma grande deferência é poder entrar na sua casa mais uma vez e meditar naquilo que é o pão de Deus para as nossas vidas. Estamos chegando à última virtude desse grande passeio que fizemos, baseados no capítulo 5, versículo 22 e 23 do livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo faz referência ao fruto do Espírito. E a última virtude é domínio próprio. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. O sábio Salomão vai dizer lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que mais vale controlar o seu espírito, a sua anima, a sua alma, do que conquistar uma cidade inteira. Sim, o domínio próprio é uma das virtudes que precisamos lançar mão todos os dias em nossas vidas, em relação às questões sociais, ou seja, ao nosso entorno e conosco mesmo. Todos nós precisamos de autocontrole. Aristóteles, o grande filósofo, trata desse assunto lá no livro dele, Ética a Nicômaco. Nicômaco era o seu filho, ele queria fazer um tratado para uma vida frutífera e cheia de virtude para os seus filhos, então ele escreve esse livro, A Ética a Nicômaco. Mas antes de falar propriamente do controle ou do autocontrole, que é a palavra grega ekrateia, o Aristóteles ele começa falando de uma outra palavra, que é a acresia, que significa literalmente fora de controle. Uma tradução mais antiga vai dizer uma pessoa que está incontinente, que tem incontinência. Sim, é uma pessoa que não consegue controlar os seus esfínteres plenamente incontinente. A ideia aqui é aquilo que é próprio da criança. A criança que não consegue controlar os seus esfínteres está incontinente. Porém, muitos adultos agem desta mesma maneira. Quando trata, por exemplo, dessas questões da vida, sem ter de fato o entendimento que o controle ou o autocontrole precisa graçar naquela determinada situação. Porém, quando o Aristóteles vai tratar daquilo que é desejável, a questão humana, ele coloca em tela a palavra ekrateia, que significa literalmente estar no controle, estar no comando, ter continência. Essa é a virtude que muitos de nós devemos almejar, assim como era almejada pelos filósofos, pelos pensadores antigos. Freud, por exemplo, vai lançar luz a esse tema dizendo da configuração do psiquismo humano. Ele diz que o psiquismo humano é composto por id, ego e superego. Assim, o descontrole é natural do id, pois essa é a nossa instância mais primitiva, que busca a todo custo saciar os desejos, seja a partir da birra ou a partir da raiva, da ira, como faz a criança. Mas o objetivo é sempre saciar o desejo, não importa quais serão as consequências dessa saciação. Depois o Freud vai tratar de uma outra instância do nosso psiquismo, que é o ego. Esse é um estado de maior maturação do nosso psiquismo, onde nós já estamos evoluindo. Embora o ego também busque saciar os desejos, porém, como essa instância é mais racional, ele faz uma mediação do nosso mundo interno, o nosso id, o mundo mais primitivo, e do nosso mundo externo, o nosso mundo mais racional. Por isso, ao mesmo tempo que busca o prazer, ele barra aquilo que vai parecendo aberração na busca desses prazeres. Mas seria lá no superego que nós nos colocaríamos na esfera do autocontrole, pois o superego é o nosso juiz, aquele que refreia as nossas ações. Inclusive é a partir daqui que nós nos sentimos, por exemplo, o sentimento de culpa ou contentamento quando nós temos algo acertado em nossa vida. É essa instância que nos mostra o certo e o errado, o bom e o ruim, que nos ajuda, por exemplo, a nos controlar frente às demandas, os desejos, as volições do mundo ao nosso redor. Embora Aristóteles, Freud e quem sabe poderíamos colocar aqui Immanuel Kant, o imperativo categórico e tantos outros pensadores, embora eles são importantes, mas nós sabemos que, de fato, o único que pode nos ajudar a arrefecer as nossas volições, os nossos instintos, sejam primitivos ou não tão primitivos assim, é o Espírito Santo. Por isso, num certo sentido, não devemos
devemos buscar autocontrole, mas o controle do alto. Deixar que Deus controle de fato as nossas vidas. Não, a ideia aqui é não ter apenas a ajuda do ser interior. Não é olhar só para dentro de si, é olhar para Deus. Se não tiver a ajuda do alto, o nosso esforço, ainda que seja hercúleo, será uma luta inglória. Não teremos e não obteremos êxito na nossa luta ou na nossa batalha, pois não passará de esforço humano, podendo ser até acrescido de algum ascetismo, mas não resultará no verdadeiro domínio próprio. Por isso, respondendo uma pergunta que nós fazemos aqui com frequência, qual seria a verdadeira origem desta virtude, no caso do domínio próprio? Sem dúvidas, é Deus. É Ele que origina todo o domínio próprio. E sem a operação do Espírito Santo em nós, seríamos incapazes de exercê-la. Agora, não confunda domínio próprio com serenidade natural, oriunda de um tipo de temperamento humano. Nós estamos falando aqui de outra coisa. Domínio próprio é quando eu tenho diante de mim a possibilidade de saciar um determinado impulso e opto por não fazê-lo. Deste modo, o domínio próprio é saber controlar as nossas volições naturais e primitivas. É controlar todas as instâncias do nosso ser. É claro que nem todos os nossos desejos ou instintos são pecaminosos, mas o domínio próprio nos auxilia também nessa direção. Por exemplo, o sexo é pecado? Claro que não. É uma bênção, foi inventado por Deus para o nosso prazer e para o nosso deleite. Inclusive é um instinto do ser humano. Porém, se realizado de maneira inadequada, fora do casamento, de maneira totalmente inadvertida, é pecado. Por isso o domínio próprio é tão importante nessa área. Dominar o pecado deveria ser, de fato, a nossa busca, e ter o domínio próprio nos ajuda também para dominar o pecado. Agora veja só, dormir seria pecado? Não, claro que não. O descanso foi estabelecido por Deus. Aliás, Ele mesmo descansou no 7º dia, depois de constituir o mundo ou toda a sua criação. Porém, a preguiça, essa sim, é pecado. O sábio Salomão vai dizer para o preguiçoso, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, preguiçoso, porque isso não é uma conduta adequada. Daí advém a necessidade do meu domínio próprio também nessa área. Comer é pecado? Mais uma pergunta para você. Claro que não. Comer é bênção de Deus. Mas se nós não tivermos domínio próprio, nós cairemos na glutonaria. E isso é errado. Percebam como o domínio próprio é imprescindível. Ele nos coloca em equilíbrio, nos afastando dos excessos, dos vícios contidos, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 19 ao 21 do livro de Gálatas que estamos analisando. Além do que, ele nos livra de muitos percalços da vida. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de homens que colheram frutos abençoados de uma vida de autocontrole. Por outro lado, temos homens que sorveram o cálice amargo do descontrole. Podemos citar, por exemplo, lá Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, diante de Betseba, ou então Sansão, diante de Dalila, lá em Juízes, capítulo 16, Salomão, com seu harém de 700 mulheres e 300 concubinas, lá em 1 Reis, capítulo 11, todos esses sorveram o cálice amargo do descontrole. Todos esses exemplos foram malfadados no quesito domínio próprio e sofreram grandemente por isso. Por outro lado, temos exemplos maravilhosos de firmeza e autocontrole, como é o caso de José do Egito diante da esposa de Potifar, que fez uma oferta quase que indispensável para ele, chamou ele para ter um momento de relacionamento íntimo e ele desejou não fazer. Aliás, ele arrefeceu o desejo, o impulso, a impulsão do seu coração, da sua alma e fugiu daquela mulher. O mesmo José do Egito, diante dos seus irmãos, que foram os seus algozes, agora podendo retribuir, lá no capítulo 48, 49 de Gênesis, podendo retribuir o mal que eles fizeram a ele, movido de um espírito benigno e de domínio próprio, reprimiu qualquer desejo de vingança. Temos também Daniel, Misael, Azarias, Ananias, de igual modo, motivados por um senso de fixidez no Senhor e com domínio próprio, decidiram não transigir com os absolutos de Deus
para a sua vida, mesmo tendo todas as possibilidades, todos os benefícios que qualquer jovem desejaria. Imagine você, jovem, poder morar fora da casa dos pais, tendo uma faculdade, a melhor faculdade do mundo, gratuita, podendo comer à mesa do rei, isso dava prestígio, além do que o banquete na mesa do rei, na mesa real, era sempre farto, era uma mesa sempre cheia de muita comida boa, cheia de muita bebida, tudo isso era lícito para eles podiam tudo isso, mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso, esses jovens decidiram não se contaminar com as coisas mundanas e, num espírito de autocontrole, abriram mão de tudo isso. Para finalizar a nossa reflexão, precisamos responder a pergunta: como desenvolver essa virtude em nossas vidas? Bom, Freud vai dizer que a instância que nos capacita para isso é o superego. E essa instância se dá a partir das nossas relações sociais, com os contratos sociais, os limites estabelecidos ali pela sociedade. O Immanuel Kant vai dizer que o imperativo categórico vai dar essa possibilidade. Porque se eu agir de maneira a colocar o imperativo categórico na pauta da minha vida, eu vou ter autocontrole porque eu vou deixar de fazer aquilo que vai ofender os outros e coisa dessa natureza. Bom, nós todos sabemos que à luz da palavra, o que é possível para que eu e você tenhamos o autocontrole é vivermos enxertados na videira verdadeira. Lá de João capítulo 15, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Sim, Jesus é a videira, nós somos os ramos e só podemos dar frutos se estivermos conectados com Ele e dele recebendo a seiva, que é o próprio Espírito Santo. Quando estamos nele, efetivamente, no domínio próprio passa a ser uma realidade em nossas vidas, tão natural quanto uma árvore que dá frutos. Um genuíno servo de Deus, sim, produzirá naturalmente esses frutos. Note que eu falei a palavra natural e não fácil. Porque dá a impressão, eu falando que é natural, alguém pode pensar, mas o pastor está falando que é muito fácil. Não, é natural. Um crente no Senhor Jesus naturalmente produz esses frutos pelo Espírito Santo. Porém, não é fácil. Também só será natural essa atuação em nós se você for transformado à imagem de Cristo. Caso contrário, o natural para você vai ser o descontrole. Avalie isso em seu coração. Será que você tem? Será que eu tenho? Será que nós temos desenvolvido o domínio próprio em nossas vidas? Quando vejo algo que conscientemente não preciso, consigo dissuadir o meu homem interior, os meus instintos de obtenção apenas pela aquisição? Quando já estou saciado, por exemplo, do alimento, consigo abrir mão daquilo que excede? Quando as ofertas que estão diante de mim, que aparecem diante de mim todos os dias, ofertas tentadoras, consigo controlar ao ponto de não ceder a essas tentações na minha vida? O domínio próprio nos ajudará a servir melhor o nosso Deus, além de fazermos uma melhor avaliação do que provenientemente é vontade dele ou não. Pratique o domínio próprio e verás que você, a sua família e as pessoas do seu convívio social serão ricamente abençoados pelo Senhor. Além do que, você glorificará a Deus, o nosso Pai, que está no céu. Pratique isso e viva melhor. O nosso motivo de oração, o 26º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família, é para que o Espírito Santo prepare o coração das pessoas com quem vamos falar do Evangelho. Deus abençoe a sua vida, pratique o domínio próprio e viva melhor. Deus te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo lugar.